Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que estão online conosco nesse nosso primeiro webinar voltado aí para os nossos fornecedores sobre compras sustentáveis. Espero que todos estejam me vendo e ouvindo bem e quero agradecer imensamente aqui os nossos parceiros que estão nos ajudando na realização desse encontro e também a todos os nossos parceiros e fornecedores que estão conosco aqui ouvindo um pouco sobre o que a Algar Telecom tem a dizer no que se refere a compras sustentáveis. Agradecer também fortemente à ONU, aqui representada pela Gabriela Almeida, que daqui a pouco vai estar falando com vocês, dizendo o quanto é importante, além de ter práticas sustentáveis na própria operação da empresa, a gente também influenciar a nossa cadeia aí de relacionamentos em torno, de temas voltados para a sustentabilidade. Então, para começar o nosso dia de hoje, vou passar um vídeo para vocês, para todo mundo entender um pouco o propósito aqui desse nosso bate-papo. Bom? Obrigada. Aqui na Algar Telecom, a sustentabilidade está sempre presente na nossa cultura e no nosso jeito de fazer negócio. A gente sabe que quando cada um faz a sua parte, o planeta todo ganha. O planeta todo ganha. É por isso que estamos trabalhando. Aqui na Algar Telecom, a sustentabilidade está sempre presente na nossa cultura e no nosso jeito de fazer negócio. A gente sabe que quando cada um faz a sua parte, o planeta todo ganha. É por isso que estamos trabalhando para transformar o desenvolvimento sustentável em uma grande corrente do bem. Uma forma de fazer isso é incentivar nossos parceiros a também atuarem com responsabilidade ambiental, social e econômica. Assim, além das ações que já praticamos internamente, como a publicação de relatórios de sustentabilidade e utilização da matriz de materialidade, adotamos um processo de compras que garante práticas sustentáveis para evitar riscos e impactos sociais ao meio ambiente. Dessa forma, buscamos fornecedores que prestem serviços de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente e normas legais pertinentes, cumpram as normas relacionadas aos direitos humanos para seus colaboradores, usem equipamentos corretos e possuam a documentação necessária. Se alguma dúvida surgir, estamos sempre lá, prontos para dar total apoio. É assim que caminhamos juntos e crescendo com mais qualidade de vida e em um ambiente saudável. Acesse algartelecom.com.br/institucional/fornecedores e saiba mais. Então, o vídeo falou um pouquinho sobre como a gente pode influenciar essa nossa cadeia de fornecimento, essa cadeia de parceiro, a adotar realmente critérios, sejam critérios super relevantes, sejam nos seus relacionamentos sociais, principalmente com os seus funcionários, os fornecedores, na questão de equipamentos de proteção adequado, de relações de trabalho que visem o cumprimento aí de todos os preceitos de direitos humanos, seja na questão da preservação do meio ambiente, que isso é um requisito muito importante para a Algar Telecom, e também na dimensão econômica, que é importante que a gente tenha essa responsabilidade com práticas anticorrupção. Muito bem, a Algar Telecom ela é signatária do Pacto Global e persegue aí, por meio da atuação dos seus negócios também, ajudar a promover os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é um leque de objetivos trazidos aí pela ONU, no sentido de ajudar as organizações a colocar nas suas práticas de negócio, práticas que venham incorporar e auxiliar no desenvolvimento sustentável do nosso planeta. E para nos ajudar a entender um pouco o que as empresas podem fazer, a gente está trazendo aqui a Gabriela. A Gabriela Almeida é assessora de Direitos Humanos e Anticorrupção, trabalha aí na Rede Brasil do Pacto Global da ONU há mais de 5 anos, e assim, a gente fica muito feliz de estar contando aqui com a Gabriela. Ela vai poder dizer para a gente um pouco desse papel das empresas. E nós, Gabriela, selecionamos muito bem os fornecedores que estão aqui com a gente hoje para nos ouvir. Que fizemos aí um trabalho de levantamento de fornecedores que nós entendemos que são fornecedores que impactam bastante a nossa cadeia de valor e de relacionamentos. Então, estamos aqui com fornecedores que, de fato, vão fazer a diferença nas suas práticas do dia a dia e também a diferença para a Algar Telecom. Então, Gabriela, seja bem-vinda. Vou passar a palavra para você aí agora, para nos dizer um pouco
o que a ONU traz para a gente de referência para as empresas de como sermos sustentáveis na maneira de executar. Oi, Cristiana, muito obrigada. Vocês me escutam bem? Então, muito obrigada pela sua introdução, muito obrigada pelo convite. É um prazer para a gente participar de ações promovidas pelas empresas, ainda mais empresas tão engajadas, como é o caso da Algar Telecom. Então, igual a Cristiana me apresentou, meu nome é Gabriela, eu sou assessora de Direitos Humanos e Anticorrupção da Rede Brasil, do Pacto Global. Eu trabalho aqui há mais de 5 anos, então já peguei alguns desenvolvimentos de estruturações de Nova York, aqui da Rede Brasil, e eu vou contar um pouquinho para vocês o que as Nações Unidas elas têm para engajar o setor privado, qual que é o papel do setor privado nessa agenda e qual que é o papel de vocês hoje, como que a gente pode juntos caminhar para um Brasil e para um mundo mais sustentável. Então, brevemente, o Pacto Global ele foi lançado nos anos 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, então com o objetivo de trazer o setor privado para essa pauta que antes ela era primordialmente só dos governos. Então, foi as Nações Unidas reconhecendo o papel que o setor privado tem de impulsionar essa agenda transformadora. Essa é uma fala do nosso antigo secretário-geral das Nações Unidas, que ele faleceu agora em agosto, o Kofi Annan. Então, ele faz uma provocação para o setor privado nos anos 2000, falando que o setor privado ele tem que criar um pacto para compartilhar valores e para trazer uma nova cara para o mercado. Então, esse pacto de compartilhar valores é o Pacto Global, é o Global Compact, que foi então surgido de uma provocação do nosso secretário-geral das Nações Unidas, que ele foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? E ele representa a diversidade e inspira muitas pessoas, governos e o setor empresarial. Essa é a nossa secretária atual, a nossa diretora-geral, a nossa chefe em Nova York. Então, ela responde direto para o secretário-geral das Nações Unidas agora, que é o Guterres, e ela fala que o objetivo do Pacto Global, junto com as Nações Unidas, é fazer essa ponte do setor privado, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e também para que as empresas elas se engajem nessa esfera. Então, nós, do Pacto Global das Nações Unidas, temos esse mandato de trazer as ferramentas e ações dos objetivos do desenvolvimento sustentável, daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais neles para vocês entenderem melhor, com as Nações Unidas. Então, a iniciativa ela foi criada nesses 10 princípios, que são separados em 4 grandes áreas, que é de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, esses princípios, eles são princípios básicos, então a gente fala bem que o Pacto Global ele é ancorado nesses princípios, foi como a gente surgiu e por que a gente surgiu, mas agora a gente tem como norte os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que são esses daí que vocês estão vendo, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, esses 17 objetivos, eles evoluíram bastante, foi como se fosse uma evolução dos 10 princípios para os ODS, ele é uma plataforma de diálogo das Nações Unidas com o setor privado. Então, diferente da agenda anterior da ONU, que talvez vocês já escutaram dos Objetivos do Milênio, os ODMs, os ODS, ele traz muito bem, traz o setor privado para a agenda e entende a importância que o setor privado tem de impulsionar essa agenda com o governo e com a sociedade civil. Sem esses 3 pilares de governo, empresas e sociedade civil, dificilmente a gente vai conseguir atingir todas as metas. Mas, infelizmente, o Brasil, a gente vê agora muitas dificuldades da gente conseguir atingir os objetivos dessa agenda. Então, rapidamente com vocês, eu quero fazer um exercício para a gente entender qual é a relação desses ODS e como que a gente não pode pensar neles em caixinhas, como a gente está vendo aí agora. Então, por exemplo, se a gente vê o ODS 3 e 4, que é esse de saúde e de qualidade de trabalho. Se a gente pegar esses 2 ODS, segundo a CGU, 70% dos casos de exoneração dos funcionários públicos são relacionados a fraudes de saúde e fraudes de educação. Então, o que essas fraudes significam? Significam merendas que não estão na escola, significam remédio que não chega, investimento que não tem nenhum sentido,
Agora, quando a gente vai para o ODS 6, o de água e saneamento. Desculpa se está um pouquinho ruim de enxergar, depois eu posso mandar para vocês a apresentação completinha. De água e saneamento. Então, hoje a CGU ela tem uma operação em mais de 14 estados, de 100 municípios, onde eles identificaram fraude no processo licitatório de saneamento. Então, no processo de saneamento tinha alguma fraude. Isso em 14 estados, em mais de 100 municípios. Só no ODS 7, de energia nuclear. Então, tirando de energia renovável, tirando Petrobras, se a gente pegar a eletronuclear, ela teve uma fraude de mais de 40 milhões de reais. Isso tem um impacto direto no ODS 8, de qualidade de trabalho, porque, infelizmente, diversas pessoas foram demitidas. Então, só nos últimos 3 anos, o dado que a gente tem é das empresas que foram envolvidas na Lava Jato, tiveram mais de 600 mil perdas diretas de trabalho e quase 3 milhões de perdas indiretas de trabalho. Então, isso impacta também no aumento da desigualdade, no ODS 1. Por fim, quando a gente olha nos anos de 2017 e 2018, a gente vê que teve um aumento do nível da pobreza e miséria no país, que mais de 1,5 milhões de brasileiros estão em situação de miséria. Então, isso impacta, de novo, o ODS 17, que é a redução das desigualdades. O ODS 10, desculpa, que é a redução das desigualdades. Sem contar o ODS 9, que é de estrutura, e o ODS 12, que é de cidades sustentáveis. Então, todas as nossas ações, tudo que a gente faz é interligado. Uma decisão que a empresa decide tomar, ela vai afetar positivamente outras ações, assim como a empresa também precisa entender o que ela afeta de negativo em qualquer decisão que ela toma. A gente pode exemplificar diversas formas de conexão desses objetivos e tangibilizar para dentro da empresa o que são esses ODS, o que é esse universo, o que são essas letrinhas, mas o que isso importa para o negócio dela. Porque os ODS, eles impactam diretamente, então a empresa impacta diretamente, tem metas específicas para o setor privado. Então, são 17 objetivos, 169 metas, e tem metas específicas para o setor privado. Então, é uma linguagem comum. E aí tem a importância de compliance, porque compliance significa agir conforme as regras. As regras das empresas não violam nenhum dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o mínimo é você agir conforme as regras, além de você entender qual é o seu impacto negativo e o que você pode fazer para transformar o ambiente seu, seja o seu ambiente interno com seus colaboradores, seja o seu ambiente externo com suas cadeias, seja os seus principais stakeholders. Então, é entender o papel que a empresa tem, toda decisão que ela toma tem uma consequência. Essa daqui é só uma mandala dos ODS para a gente verificar que ele não... A imagem anterior mostra ele em umas caixinhas, né? Mas a gente não pode ver os ODS separados assim numa caixinha. Ele é interligado e são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável porque é um número primo. A gente não pode dividir eles. Então, se um objetivo não for alcançado, os outros não vão ser. Então, quando a gente fala de direitos humanos, não tem um ODS específico, por exemplo, para direitos humanos, porque ele é transversal. Então, se um objetivo ele não for atingido, a gente não vai conseguir bons resultados em outros. Por isso que são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas isso universo ONU, universo ações, mas e agora? E no Brasil? E qual que é o meu papel agora como empresa, como fornecedora? O Pacto Global no Brasil, ele foi criado, o Global 2000, no Brasil 2003, então 3 anos depois. Então a gente fez 15 anos agora. E a gente tem 3 grandes marcos em 2003 na história do Brasil. O primeiro marco é a Polícia Federal, ela começa a fazer em 2003 as suas grandes investigações. O segundo marco, a CGU, ela tem um grande processo de fortalecimento da sua instituição no âmbito do governo federal. E a gente começou a atuar aqui no Brasil, então trazendo essa pauta internacional para motivando as empresas a nível local. Essas são as nossas áreas de atuação, então hoje a gente trabalha nessas 6 esferas, sendo 3 relacionadas ao meio ambiente, que é água, alimentos e agricultura, energia e clima, são as 3 relacionadas ao meio ambiente, uma sobre direitos humanos e trabalho, uma sobre anticorrupção, uma que visualiza os ODS de maneira integrada, que é o grupo de trabalho sobre os ODS, estão criando ferramentas e plataformas para as empresas incorporarem na sua estratégia, então, nas ações que a empresa já faz. Então, em tudo que ela já impacta, então vamos colocar os mesmos nomes do que a agenda nacional e global.
Então, é mais ou menos isso que esses grupos de trabalho falam, e uma comissão de engajamento e comunicação. Então, esses grupos de trabalho, eles são bem mão na massa, e é como as empresas, hoje aqui dentro da Rede do Brasil, a Algar super engajada, eles colocam na prática tudo isso que a gente fala, porque falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, falar dos 10 princípios, às vezes fica muito longe da realidade empresarial. Então, como que a gente traz para a realidade empresarial as boas práticas de atuação? Eu vou entrar um pouquinho neles sobre um desses grupos temáticos, que é onde a gente trabalha bastante a questão de compliance, que é esse GT de anticorrupção. Hoje, esse grupo temático de anticorrupção, ele é o maior grupo e é um dos grupos mais engajados da Rede Brasil, acho que vocês já podem imaginar o porquê. E a gente trabalha alinhado e super focado com o objetivo 16, que é paz, justiça e instituições fortes. Vocês estão vendo aí 16.3, então tem alguma das metas, a corrupção e o urbano em todas as suas formas. Então, é como o grupo de trabalho, ele trabalha criando um ambiente favorável que as empresas possam trocar boas práticas, auxiliando com ferramentas, capacitando, dando um treinamento, trazendo pessoas para falar sobre outros assuntos, a temática. Então, compliance, ele é o tema que rege muito as ações desse grupo temático de anticorrupção. Rapidinho, então, hoje no Brasil, o prejuízo com a corrupção e obras de infraestrutura desde 1970 pode chegar a 300 bilhões de dólares. Esses são alguns dos nossos treinamentos que a gente realiza. Então, esse primeiro, ele é um treinamento de avaliação de risco de corrupção, sendo a área de compliance um grande foco desse treinamento. Então, não é porque são empresas grandes, pequenas, que ela não pode ter uma área de compliance. Depois eu vou entrar um pouquinho para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, esse treinamento a gente realiza gratuito. A gente fez um esse ano em Minas Gerais, na FIENG. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar. O próximo a gente está prevendo para a gente fazer em Goiás, agora em dezembro ou em janeiro. E a gente convida todas as empresas que participam do Pacto Global, mas também as empresas que estão atuando naquela região. Esse caderno a gente lançou também para falar da nova lei de imigração, então qual é o impacto e multa que as empresas têm relacionadas à contratação de mão de obra estrangeira. E, por fim, as nossas ações coletivas. A gente convidou um grupo de empresas do setor de construção civil e a gente criou um documento onde as empresas elas vão treinar seus colaboradores e as outras empresas do setor no tema de combate à corrupção e compliance no setor civil. Então, essa cartilha fala bem das armadilhas relacionadas ao processo de corrupção. Então, tem muitos cenários exemplificando tanto para motivar quanto para inibir práticas de corrupção. Esses documentos eu vou compartilhar com vocês o link para vocês acessarem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, depois vocês podem entrar em contato comigo. Então, aqui é trazendo o preço da corrupção. Então, o que é? É quando a gente fala de impacto em direitos humanos, a gente vê a cara da pessoa que está sendo ou beneficiada ou prejudicada por alguma ação relacionada a direitos humanos, igualdade de gênero também. Mas e corrupção? Então, quem que é essa cara da corrupção? O que isso significa? Então, a corrupção, segundo os dados da Fiesp, significa, então, 1,3% do PIB, significa escolas públicas. Eu não vou passar por tudo isso, mas esse é o impacto que o dinheiro ele deixa de chegar onde ele deveria chegar, porque ele se desviou no meio do caminho. E antes ficava muito a culpa do lado do setor do governo, então o governo ele é muito corrupto, mas com os andamentos das investigações que a gente viu nesses últimos anos, o setor privado ele tem um grande papel, que é de combater e de realmente falar não e criar uma barreira em relação ao governo. Então, com a nova lei de anticorrupção, com
sistemas de compliance bem estruturados nas empresas, você acaba coibindo e até inibindo práticas de corrupção no setor empresarial. Aqui vocês veem um pouquinho da importância de compliance e políticas de combate à corrupção delas, mas não importa o porte da empresa para se implementar um programa de compliance. Então, pode ter uma pequena empresa com poucos funcionários, com pouco faturamento, pode ter um programa de compliance muito bem estruturado para a sua realidade. Uma grande empresa precisa ter um plano de compliance maior, que atende maior os seus riscos. Então, cada empresa ela precisa verificar o seu risco e a sua estratégia de atuação, mas isso não diz que mesmo ela sendo pequena, ela precisa ter e ela deveria ter um sistema de compliance. Então, na vida, é o que a gente fala bastante, na vida a gente reage muito pelo amor ou pela dor. E é admirável ver empresas reagindo pelo amor, como é o caso da Algar. Então espero que vocês consigam ver a importância que isso tem o impacto das ações. Então, quando uma empresa decide ser uma empresa que ajuda toda a sociedade, todo o governo a atingir metas maiores, ou essa empresa ela só olha a curto prazo e essa não é a prioridade dela. Então, as empresas têm que muito rever a sua política de compliance e verificar por que ela está aqui. Porque as empresas elas não são algo separado da sociedade, elas estão na sociedade, elas têm um papel com a sociedade. Da cadeia de fornecimento, então, como muito bem fornecedor, já certifica, muitas empresas fazem isso também, acabam dando premiação para os fornecedores, porque é parte de uma política, os fornecedores, eles estão dentro da estratégia da empresa, eles são essenciais para o negócio da empresa maior. Então, aprimoramento desse programa de compliance, reciclagem, desenvolvimento de seus profissionais de integridade. Mas compliance não é, eu fiz um código de conduta e agora eu estou compliance, agora eu estou agindo de acordo com as regras. Eu estou verificando só os meus compradores sustentáveis, agora acabou, eu já fiz o meu dever de casa, eu já estou com as regras. Não é um processo contínuo. Então, o que a gente quer é que quando as empresas elas comecem a entender o processo de compliance, isso seja algo revisitado e seja um processo contínuo, mas algo que a gente consiga engajar mais empresas, então que os fornecedores eles consigam engajar outros fornecedores das suas empresas dos mesmos setores. A luta no programa de implementação de compliance, ele é contínuo, ele não acaba. Então, não é eu comecei o meu programa de meu código de conduta, fiz meu código de conduta, criei uma ouvidoria e pronto. Não, ele é um processo contínuo. As empresas elas não podem ficar de fora disso. A sociedade, o setor público, elas estão se mobilizando e estão pedindo cada vez mais para as empresas agirem de acordo, e as empresas são o reflexo da sociedade. Então, também as empresas precisam sempre estar se atualizando em relação aos novos temas, em relação ao que os consumidores estão pedindo, em relação às novas legislações. A gente fala bastante quando a gente pensa em compliance, quando perguntam para mim, Gabi, qual é o exemplo de empresa de compliance? A gente, ela sempre teve os selos Proéticas, desde quando o Proética foi criado, se eu não me engano, de 2016. O ano passado foram mais de 300 e poucas empresas querendo esse selo Proética, que é da CGU, que é do governo, e só 21 ou 23 empresas conseguiram esse selo, então menos de 10% das empresas que se aplicaram, passaram. O compliance deles abrange em todas as áreas, igual eu falei, a parte interna são os colaboradores, questões de ouvidoria, a parte externa, o relacionamento com os seus fornecedores. E uma fala deles, que além da análise financeira, eles também avaliam o nível de respeito às regras
e se o parceiro tem potencial e se alinha com o código de conduta deles. Deixa eu voltar aqui. Então, a responsável de compliance da 3M, ela diz bastante da cadeia de fornecedores, porque a cadeia de fornecedores, ele é um ponto essencial e crucial para as empresas, porque a empresa ela tem a sua responsabilidade com os seus fornecedores, mas ela também precisa de uma demanda específica. Então, como engajar esses fornecedores na empresa? E é admirável ver como a Algar e como vocês, fornecedores da empresa, vocês estão mobilizados, estão participando aqui do treinamento para ir na mesma linha da empresa e que essas boas práticas elas sejam compartilhadas também entre as outras empresas do setor, entre os seus funcionários internos dos fornecedores, entre os fornecedores dos fornecedores. A gente tem um poder de multiplicação. Essa é uma fala do nosso antigo coordenador do grupo temático de anticorrupção. Então, ele fala da importância que o Brasil tem de crescimento e que, sem combate à corrupção, a gente não vai atingir os objetivos de 2030, que são os 17 objetivos que eu passei para vocês. Por fim, eu quero deixar a fala do nosso atual secretário-geral das Nações Unidas, do Guterres. Então, a ONU, como sendo um organismo multilateral, a gente tem um papel fundamental no processo de articulação de parcerias, ainda mais no Pacto Global, que tem esse poder de articulação com o setor empresarial e com as Nações Unidas e com a sociedade civil. Então, juntos, a gente consegue traçar esse caminho em direção a um mundo mais sustentável. Vocês podem ver que a Agenda 2030 e os ODS, eles são uma narrativa comum. Qualquer empresa que falar desde a empresa, colocar dentro dos seus relatórios ou na sua comunicação os ODS. E um grande fornecedor do outro lado do mundo vai conseguir identificar esses símbolos, vai conseguir identificar as metas. Então, trabalhar por essa agenda comum, trabalhar nessa mobilização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acaba sendo uma linguagem comum entre as empresas e todo mundo se identifica com essa nova linguagem. Então, para que vocês fazem, o Guterres ele fala que as empresas precisam desse guia, precisam desse norteador. Então, o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ele vai até 2030, são 15 anos de caminhada. No Brasil, a gente está definindo quais são os indicadores, isso a nível global, mas as metas estão lá. Uma sugestão e um encaminhamento, talvez, que seria legal dar, é as empresas começarem a adotar esses objetivos do desenvolvimento sustentável, verificar o que elas já fazem. Eu tenho um código de conduta. Então eu estou impactando diretamente um objetivo do desenvolvimento sustentável específico. Então, é bem nesse poder que vocês têm de fornecedores de mobilizar essas outras empresas. Então, nenhuma empresa está sozinha, a empresa ela é formada por pessoas, os consumidores estão mais atentos em relação às empresas, o governo está mais cobrando das empresas também, então é muito mais qual é o papel e qual é o legado que as empresas querem deixar para o futuro. Eu deixo aqui os meus contatos, vocês podem me mandar um e-mail, podem me ligar e estou à disposição em caso de dúvidas e muito obrigada novamente pelo convite. É sempre uma honra a gente participar e ver empresas tão engajadas como vocês atuando no mercado. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Aí, as palavras sempre inspiradoras da ONU, né? Então, a Gabriela trouxe um pouco para a gente esse contexto, que é um contexto que as maiores empresas do mundo, né, elas têm aí acesso e todos vocês, os nossos fornecedores aqui convidados, que a maior agenda global no que se refere a objetivos de desenvolvimento sustentável, para que os negócios de fato contribuam, né, para que a gente tenha um mundo em termos de direitos humanos, meio ambiente, combate à corrupção e ambientes de... A ONU, ela definiu essa agenda, é uma agenda até 2030 para uma série de objetivos,
e serve como uma das fontes de inspiração e de análise da Algar Telecom em busca de ser uma empresa totalmente sustentável aí nas suas operações. Muito bem. E o que nós fizemos? De que maneira que a gente desdobrou esses objetivos sobre gerenciamento de riscos, né? Nós procuramos avaliar como exatamente esses riscos são maiores e mais impactantes nas nossas cadeias de fornecimento na Algar Telecom. E por isso convidamos vocês, porque a gente sabe e entende, após essas análises, nós da área de sustentabilidade, juntamente com a nossa área de compras e com as principais áreas da empresa, quais são as cadeias de serviço de fornecimento que podem ser mais impactantes ou trazer maiores riscos de compliance em requisitos de relações sociais ou de meio ambiente. E é por isso que vocês estão convidados aqui para esse bate-papo lá da ONU para nos inspirar um pouco. Antes de eu passar aqui alguns recados para vocês, agora um pouco como a gente vai desdobrar essa questão de compras sustentáveis na Algar Telecom, vale lembrar que vocês podem fazer perguntas aqui logo abaixo, né? A gente tem uma área de bate-papo, então qualquer um de vocês que queiram fazer perguntas, tanto para mim quanto para a Gabriela, já podem ir colocando as perguntas que ao final aqui a gente vai responder. E mesmo que a gente veja as perguntas só depois, oportunamente a gente vai enviar as respostas, certo? Muito bem, então vamos falar um pouco como que a gente internalizou essa prática de termos uma cadeia de fornecimento cada vez mais telecom. Para melhorar a nossa cadeia de fornecimento nos requisitos de saúde, segurança, meio ambiente, a gente definiu incorporar alguns critérios de sustentabilidade no processo de seleção, desenvolvimento e avaliação dos nossos fornecedores. Todos os fornecedores? Sim, todos, mas alguns de uma maneira diferente, alguns de uma maneira um pouco mais intensa, dado a intensidade característica do serviço que esses fornecedores prestam. É a gente que está fazendo a nossa parte também vocês, certo? Então vamos passar. Para definir as categorias prioritárias, ou seja, quais são os fornecedores que a gente entende que tem um grau de risco ou de contribuição mais relevante, por isso a gente precisa ficar um pouco mais atento e acompanhar mais de perto, né? A gente observou ocorrência de compras, quais são os possíveis aspectos ou impactos ambientais dessas prestações de serviços materiais, e dessa forma a gente consegue elaborar quais são as categorias que a gente está tratando com prioridade nesse requisito de compras sustentáveis. E quais são essas categorias? Os serviços de obras em geral, todos sabemos que os serviços de obras, eles geram uma quantidade significativa sempre de resíduos, eles podem ter impactos nas comunidades onde as obras estão sendo feitas. Então, é uma característica de prestação de serviço, e alguns de vocês que estão conosco aqui, de algumas regionais, que auxiliam fortemente nesse processo de expansão geográfica da Algar Telecom, são fornecedores muito importantes na nossa cadeia de fornecimento que prestam esse tipo de serviço. Os prestadores de serviço de destinação de resíduos em geral, a Algar Telecom tem um processo bastante já governado no processo de gestão de resíduos. A parte de resíduos eletrônicos são quase 2 toneladas ano que a gente destina aí corretamente. Todos os resíduos administrativos, sejam resíduos da nossa operação também. Então, quem são aquelas empresas, aqueles fornecedores que estão nos ajudando nesse processo de destinação e de garantia desses resíduos? Para nós é muito importante acompanhar. Limpeza e conservação dos nossos ambientes. Por quê? A prestação de serviço de limpeza e conservação, ela é super relevante, inclusive, ela faz parte da cadeia de destinação de resíduos. Porque se ela não estiver sendo feita da maneira adequada, ela vai sim impactar o nosso processo de destinação de resíduos, muito provavelmente, e aí a gente não vai gerar uma cadeia positiva, né, seja para as sociedades onde a gente está inserido, nas comunidades onde a gente está inserido e para o meio ambiente. E o serviço de frotas, o nosso segundo maior impacto ambiental de emissão de gases de efeito estufa vem da nossa frota, então a gente tem sim um acompanhamento muito forte, seja no processo de abastecimento,
seja também no processo de manutenção dos nossos veículos. Então, essas são as categorias que são prioritárias. E essas categorias, elas passam a ter um questionário de homologação de fornecedores, além dessas categorias, né, elas também utilizam aí a nossa matriz de materialidade, que é a forma como a gente identifica os principais riscos, e assim a gente consegue, então, mapear quais são essas categorias prioritárias para a gente trabalhar, certo? E o que essas categorias prioritárias a gente vai ter? Primeiro é na etapa de qualificação. Então, para que esses fornecedores estejam qualificados a trabalhar conosco, o que nós vamos incluir? Na contratação, no acompanhamento e influência. Então, vamos passar etapa por etapa para que todos possam entender. Qualificação. Para essas 4 categorias que eu citei, nós teremos alguns documentos que são documentos que farão parte do processo de qualificação. Ou seja, só estarão aptos ao fornecimento para a Algar Telecom, de agora para frente, fornecedores dessas 4 categorias que tenham toda a documentação. A maioria de vocês que estão nos assistindo já passaram por essa etapa quando, na relação com a nossa área de compras, fizeram a qualificação para novos contratos pertinentes a cada uma dessas categorias. Vou dar um exemplo. Quem faz destinação de resíduos, por exemplo, e faz a tratativa de resíduos sólidos eletrônicos, é super importante que tenha o licenciamento ambiental adequado para a tratativa de resíduos eletrônicos. Sem esse licenciamento previamente concedido pelo órgão competente, ele não poderá ser fornecedor da Algar Telecom no que se refere à destinação de resíduos eletrônicos. Esse é um exemplo. Para cada tipo de serviço, são documentos diferentes de acordo com a prestação de serviço e vocês vão ter a oportunidade de conhecer que documentos são esses. Essa é a etapa chamada de qualificação. A segunda etapa é a etapa de contratação. O fornecedor é eventualmente escolhido pela área de análise técnica, preço, etc. Eles terão em seu contrato a cláusula específica em relação aos riscos daquela prestação de serviço. Tanto as cláusulas de meio ambiente, quanto as cláusulas sociais que já são conhecidas por vocês, fornecedores, prestadores de serviço da Algar Telecom. Vale lembrar que a nossa preocupação, ela não está limitada às questões de meio ambiente, mas também das relações sociais, principalmente com empregados. Por exemplo, a parte de EPI, que são um ponto fundamental para garantir, né, que todos estejam adequados às condições de fornecimento da Algar Telecom e preservando, assim, a vida das pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, na etapa de contratação, as cláusulas contratuais, elas serão específicas de acordo com o tipo de cada um dos 4 serviços colocados aqui. A terceira etapa, após a contratação, é de acompanhamento. Nessa etapa de acompanhamento, nós vamos fazer a cada 6 meses uma análise de avaliação de performance. Essa pesquisa é uma pesquisa que vai ser feita pelo CSC, né, nossa área de compras, juntamente conosco, e ela vai envolver tanto os fornecedores quanto o gestor dos contratos da Algar Telecom. Porque é muito importante que a gente escute os responsáveis pelo atendimento aos requisitos, sejam requisitos sociais, ambientais, econômicos, de novo, dependendo da característica do serviço. Então, é acompanhamento por meio de um questionário, que a gente quer entender um pouco se existe algum ponto de melhoria com algum dos nossos fornecedores. A quarta etapa é uma etapa de auditoria. Nós vamos auditar todas as prestações de serviço? Não, elas serão amostrais, mas em todas as categorias nós teremos auditorias amostrais, elas já costumam acontecer. Como a Algar Telecom, ela tem a certificação ISO 14001 aqui na sua, a auditoria já é usual, como por exemplo para limpeza e conservação e parte dos fornecedores de destinação de resíduos. Mas também nos outros ciclos, nas outras
cadeias, nós faremos auditorias amostrais. Então, eventualmente visitar uma obra, eventualmente vamos visitar uma empresa de destinação de resíduos para verificar se todos aqueles itens que foram comprovados de maneira documental na etapa de contratação e na etapa de acompanhamento, se elas estão de fato, a gente avalia se a nossa influência, a nossa cadeia de fornecimento, ela está adequada aos critérios de compliance que a gente acredita que sejam importantes para a Algar Telecom. Essas visitas, elas também são acompanhadas pela nossa equipe de SESMIT, de saúde e segurança, porque, de novo, além do meio ambiente, a questão de saúde e segurança das pessoas que trabalham para a Algar Telecom e junto com os nossos fornecedores, nós entendemos que também é importante e que a gente tem esse objetivo de influenciar a nossa cadeia para que haja corretamente. E por fim, a quinta e última etapa é a etapa de influenciar. É o quê? É garantir que não só nós, mas que se todas as empresas que são fornecedoras da Algar Telecom passem a adotar práticas sustentáveis e, inclusive, disseminem isso para os seus fornecedores, porque todas as empresas têm fornecedores, a gente cria um ciclo positivo. A Gabriela falou muito sobre isso, né? Que ser compliance pode ser mais do que exigir para você, mas é também influenciar para que todo há critérios de sustentabilidade, obviamente, de acordo com a característica do serviço ou da prestação que você faz. Então, de que maneira a gente vai influenciar? Nós enviaremos para todos vocês, ainda hoje, um e-book, e esse e-book dá uma série de dicas como você, na sua empresa, pode começar a adotar critérios de sustentabilidade para os seus fornecedores. Então, motivar um pouco aos nossos fornecedores que comecem a fazer esse movimento que a Algar Telecom está fazendo também. Além disso, a gente vai esclarecer um pouco mais quais são as cadeias que são as cadeias prioritárias para a Algar Telecom. Então, dessa maneira, a gente está implementando não só melhores práticas para a própria Algar Telecom, mas também incentivando que os nossos fornecedores coloquem essas práticas no dia a dia das suas empresas. Ainda hoje, para vocês, com todas essas dicas, e a nossa equipe de sustentabilidade, ela vai ficar à disposição para qualquer dúvida, para qualquer necessidade. Bem, esses eram os recados que a gente tinha aqui para vocês. Agradeço a Gabriela mais uma vez. Eu vi aqui, nós não temos nenhuma pergunta agora, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode passar, mas a gente pode também responder outras perguntas para vocês depois. Agradeço muito a todos que estão presentes, a gente está com vários fornecedores nossos aqui presentes. Espero que todos tenham ido e, mais do que compreendido, nos ajudem aí nessa corrente de fato, né, sermos empresas mais preocupadas com as nossas comunidades, com o nosso ambiente, com as nossas pessoas, né, com o ambiente que a gente está vivendo. Muitíssimo obrigada, um abraço a todos.